Parabéns, você acabou de desbloquear o melhor resumo da primeira temporada de Tate no Yusha que você poderia ter achado nesse YouTube de meu Deus. E sabe por quê? Porque eu não sou patati nem patatá, mas se você quer sorrir e brincar, este é o vídeo certo, porque aqui nós vamos resumir os 12 primeiros episódios da primeira temporada de Tate no Yusha, da maneira mais idiota, engraçada e completamente besta, mas ao mesmo tempo bem resumido, que você verá nesta internet, porque meu papel é trazer entretenimento para a sua vida e fazer você gostar do meu canal, né, logicamente. Então se eu te convenci de alguma coisa, meu querido amigo, já vai se inscrevendo, dando like aí, apertando esse sininho para você nunca perder nenhum dos meus vídeos, e desta forma você não vai perder a parte 2 com os outros 12 episódios de Tate no Yusha, além de coisas maravilhosas para o seu entretenimento. A história basicamente começa com o nosso querido Mano Naofumi, ou não fume, ou don't smoke, não sei, fala como você achar melhor. Um universitário vagabundo e otaku que vive o dia inteiro jogando e ganha sua mensalidadezinha lá na vida, porque ajudou o irmão dele nas cagadas que ele fez, e que de vez em quando vai lá ler umas light novels numa livraria. E dessa vez, indo ler, encontrou um livrozinho lá diferenciado. No fim das contas ele tava lendo e tal, mas acabou o livro. E ele achou até estranho, porque logicamente livros não acabam no meio. E ele foi na verdade invocado para outro mundo. Oh nossa, eu nunca vi isso acontecendo. E aí basicamente os caras que invocaram ele e também os outros 3 heróis lá, dizem, né, aquele velho historinha: por favor, senhor herói, salve-nos do mundo que tá acabando e tal e pá. E o engraçado é que os caras lá, que foi invocado junto com o nosso mano Don't Smoke, já sabiam mais ou menos o que tava acontecendo. E enquanto isso, nosso mano Don't Smoke não tava entendendo absolutamente nada, tá ligado? Pra ele aquilo dali era o Isekai da vida, tá ligado? E dessa forma, todos os 4 heróis foram lá pra frente do rei pra se apresentar, né, logicamente. E neste momento nós conhecemos os 3 heróis além do Naofumi, que são os 3 patetas. Parabéns, você foi apresentado a eles. O nome da espada é Ren, o nome da lança é Motoyasu, o nome do arco é Itsuki. Não liguem pra esses nomes, acabou, você só precisa saber disso. Eles só vão ter nome de verdade lá pra terceira, pra 4ª temporada. Antes disso, não precisa saber, garanto pra você. A missão daqueles 4 ali basicamente era evitar que o mundo fosse destruída pelas ondas de catástrofe, que trazem um monte de monstro, um monte de coisa doida e por aí vai. É tipo um jogo mesmo, sabe? Acontece um evento maluco, aí eles têm que derrotar o boss, se livrar de todos os monstros e das coisas loucas. E já tinha acontecido a primeira onda. Nesse caso, eles foram invocados depois dessa primeira onda porque os caras viram que não ia dar conta sozinho. E tendo os 3 patetas confirmado que receberiam alguma recompensa por fazer tudo isso, eles decidem ir ajudar o povo e o Naofumi também. E lá já formando a parizinha, né? Porque os caras pensam, ah não, pô, nós vamos lutar junto aqui, né? Só que os caras metem a pedrada de que as armas não conseguem evoluir direito juntas. E até rola lá o avisozinho na tela lá do Naofumi, porque ele tem meio que uma tela assim de jogo nos olhos dele, tá ligado? E eles percebem que não podem upar juntos. Então o rei disse que no outro dia eles iam pegar e formar grupos com aventureiros bons por aí, pra pegar e viver as aventuras dele em cantos diferentes. E assim, indo para o quarto, basicamente esses doidinhos lá vão conversar e eles percebem uma coisa interessante, que no caso cada um deles veio de um Japão diferente, ou seja, de uma dimensão diferente, que era o Japão também. E curiosamente, o do Naofumi é o único que não tem nada que possa ser comparado parecido com esse mundo. Os outros tinham jogo, tinha um monte de coisa, os outros jogaram até o jogo, tá ligado? O negócio era famoso, só o mano Naofumi que não tem nada, tá ligado? Isso sem contar o fato de que em todos esses jogos deles, o tanque, né, o cara do escudo é ruim. E a reação do Naofumi foi literalmente essa aqui: 4 heróis, lança, arco, espada e eu sou do escudo, mas por algum motivo só recebo desprezo do mundo. Não entendo o motivo, eu juro. Mas que se dane, farei o bem, não importa o custo. E assim passa-se a noite, amanhece. No caso são os aventureiros que escolhem com quem eles vão ficar. E ninguém escolhe o Naofumi, ninguém. Levanta-se a mão uma mina lá que estava junto do grupo do herói da lança e diz que quer ficar com meu mano Naofumi. Esta mina aí, que eu não tenho nada a dizer por enquanto, só que o nome dela é Mine. E bem, como só ela escolheu o Naofumi, no caso, acaba que ele recebeu mais dinheiro do que os outros, porque ele é o cara do escudo e só tem eles 2. E lá foram partindo todos eles para suas jornadas, onde basicamente nosso menino Naofumi, conversando com a Mine, percebem que a primeira coisa boa a se fazer é ir numa loja de armas, logicamente, né? E lá ele conhece um dos personagens mais gente finas dessa história. E olha que isso é raro, que é esse tio Ferreiro aí. Nossa, esse mano é muito gente fina, cara. Do começo ao fim da história, até hoje na 4ª temporada, personagem gente finíssimo. E numa dessa, o Naofumi tenta comprar uma espada pra ele, porque usar só um escudo não é muito viável, né? E eis que surge o seguinte problema: ele não pode usar nenhum tipo de arma a não ser a merda de um escudo. Sério, não pode, é uma regra. O escudo não deixa, o treco dá uns raios malucos, tá ligado? Além de ser muito inútil, porque como é que cacete o cara vai fazer alguma coisa só com o escudo? Descobriremos nos próximos episódios. Neste caso, ele compra uma cota de malha, uma armadurazinha muito legal ali, e assim ele já parte direto para dar umas farmadas. E lá ele vai batendo uns balãozinho laranja, e ele olha pro lado, enquanto ele conseguir matar 1, 2, o herói da espada simplesmente mata uma porrada, tá ligado? E eis que depois dessa farmadinha, nosso mano Naofumi e a Mine decidem voltar lá pro Ferreiro Maneiro para pegar e conseguir armas para ela, porque
porque ela ataca, ele defende, ele não consegue fazer mais do que isso. Então ele compra umas armaduras e umas espadas muito legal pra ela, que é caro pra cacete, inclusive. E depois disso eles vão para estalagens, hospedarias, locais para descansar. E desta forma ela oferece lá um vinhozinho pra ele, uma comidinha, eles vão comendo e tal. E é nesse momento que a gente escuta falar aquela historinha do matriarcado de Tatenoyusha e tal, que honestamente tô pouco me lascando, porque não faz quase diferença nenhuma, te garanto. E né, como meu mano Naofumi é o esforços, ele sabe que tem que dormir cedo pra acordar cedo, pra se esforçar bastante, pra tentar ficar mais forte, porque não é fácil ter o escudo. Portanto, ele vai lá, deita cedo, já pensando no futurinho maneiro e o quanto é legal estar no Isekai, ai ai ai. E é aqui que começa a desgrama. Acordando no outro dia, ele vê que as coisas dele tinham sido roubadas. O dinheiro, a cota de malha, a roupinha reserva que ele tinha guardado, tudo desapareceu. E dessa forma, ele vai lá, bate na porta do quarto da Mine pra ver o que tá acontecendo e ninguém aparece. E esses que aparecem mesmo, na verdade, são os cavaleiros do rei dizendo que ele tinha que ir pro castelo naquele momento, pois alguma coisa tinha acontecido. E indo pra lá, ele foi tacado lá no chão que nem um pedaço de bosta, onde acusam ele de ter feito sapecagens ilícitas com a Mine, o que não aconteceu. E isso se prova com esse sorriso. Este maldito sorriso desgraçado. De verdade, o tanto que eu estou feliz em fazer este vídeo de Tatenoyusha só pra falar mal dessa miserável não tá escrito. Portanto, continuemos. É lógico, o Naofumi tentou se defender e mostrar que, no caso, ele tava certo, que não aconteceu nada, que ele não fez nada com ela. Mas, aí veio o cavaleirozinho, mostrou a prova, dizendo, ó só, eu achei esta roupa no quarto dele. E também tem o maldito do herói da lança, que sim, vocês vão odiar esse cara que nem eu odeio ele nesse vídeo, que pegou e recebeu da Mine a roupa que o Naofumi tinha comprado pra ele, a cota de malha, e disse, não, ela me deu como presente e tal, quando a gente se encontrou. E aí o Naofumi vai dizendo que aquilo tá tudo errado, que ele comprou aquilo, o que tá acontecendo, ele não fez nada, tá ligado? Não, ninguém acredita nele, todo mundo só diz que ele é o diabo do escudo e que ele tá errado sempre, e que nada que ele faz tá certo. Numa dessa, nosso menino Naofumi só ficou puto mesmo, e disse, me mandem de volta pra casa, seus miseráveis. Só que há um problema nisso daí, eles já invocaram os 4 heróis, só dá pra invocar 4 heróis de novo quando esses daí for de ralo, meu amigo. Também tem a questão de que normalmente um crime como esse, por conta do seria considerado morte. Só que como ele é o herói do escudo e logicamente ele precisa trabalhar pra salvar o mundo, então vão deixar ele vivo, só que não vão dar nada pra ele, nada. Além de que, vão dizer pra todo mundo do reino inteiro o que ele fez, entre aspas, para que ele não tenha uma vida muito fácil. E assim parte meu mano Don't Smoke jogando pra trás até o dinheirinho que ele tinha guardado, porque não quer ficar com nada daquele povo miserento, e indo para as ruas, todo mundo tá falando mal dele, até o mano gente boa, Ferreiro, pegou e ia dar umas pauladas nele, só que ele viu que o menino Naofumi não tinha feito aquilo nos olhos dele. E aí ele pegou e ajudou ele, dando uma roupinha pra ele, porque o coitado não tinha nada, tá ligado? E apesar de toda essa merda acontecendo, tem uma parte muito bonitinha nessa história, que é o fato de que ele dá essa roupa pro Naofumi, e aí ele disse que não, que custaria 5 moedas de bronze. Aí o Naofumi disse que vai retribuir isso daí algum dia. E assim ele vai lá, farmando uma noite inteira, pegando e matando aquelas bolinhas laranja. Ele sobe até um nível, que é uma coisa boa, mas não é como se fosse grande coisa no fim do dia. Ele também dormiu lá no chão e no relento durante um tempo, pegou e matou mais bicho laranja, botou algum deles no escudo, porque ele pode pegar e utilizar materiais pra botar no escudo, e assim o escudo ir ficando mais forte. E assim no outro dia ele pegou e foi lá vender, né, os materiais de monstro que ele tinha coletado pra um cara que compra isso. E dessa forma, nosso mano Naofumi pegou aqueles bichos laranja lá e ameaçou o vendedor pra conseguir pegar e conseguir o preço justo que ele merecia. Aí ele tá passando assim no meio da rua e vê uns materiais lá de ervas medicinais, e ele vai tentar catar, né, pra pegar e conseguir dinheiro também. Outra coisa interessante, o escudinho dele é muito interessante pra suporte, como healer, com o cara do Minecraft, basicamente, que recolhe recursos. Esse escudo é muito bom. Pra esse tipo de coisa, o negócio é maneiro, viu? Ele pega lá uns matinhos, dessa forma, ele torna a qualidade do matinho muito melhor, o que faz com que ele possa vender por um preço muito maior do que normalmente seria aquele matinho, e ele consegue uns dinheirinhos assim. E lembra que eu disse que é muito bonitinho essa relação do ferreiro maneiro com o Naofumi, porque ele deu essa roupinha pro Naofumi aí e tal? Pois então, ele pegou e devolveu as 5 moedas de bronze, que era o valor da roupa que ele deu pra ele. Na minha cabeça, mostra que apesar de o Naofumi nesse momento ficar Peaky Blinders, nem sentiu o gosto da comida direito de tão meio que deprê ele tá, ainda assim, ele não é uma pessoa ruim, tá ligado? E então quando meu mano Don't Smoke tava lá, numa taverna, comendo sua comidinha sem sentir gosto nenhum, aparecem uns caras lá pra pegar e ficar atazanando a vida dele, dizendo, ó, só, nós vamos ser seus companheiros e tal, e aí vão seguindo ele, e aí eles dizem logo que era o dinheiro dele, porque são ladrões e tal. Aí o Naofumi vai lá e taca as bolinhas laranja nele, como ataque, aí eles tentam atacar ele com a faca, só que ele era do escudo, logicamente, então ele defende e os caras saem correndo.
Logicamente, o Naofumi não tem muito com o que atacar, então nesse momento ele tá usando os monstros pra atacar. Então ele fica puto lá com isso. Surge simplesmente um cara esquisito e baixinho lá, dizendo que pode ajudar o mano Naofumi. Esse anão de jardim aí com skin de maloqueiro, basicamente, é um mercador de escravos. E aqui nós chegamos na parte da escravidão, minha gente, que logicamente eu não considero uma coisa muito legal, e também eu acredito que o Naofumi também não. Ficando interessado no mercador de escravos, meu mano Naofumi acaba seguindo ele e vai lá pra lojinha dele, onde ele vê que talvez não seja uma coisa muito boa comprar um escravo, até porque ele não tem dinheiro pra isso, talvez. Mas o comerciante diz que uma das coisas mais interessantes para o nosso querido mano Naofumi aí seria o fato de que os escravos vêm com uma maldição que não permite a eles mentir e muito menos trair o seu mestre. Onde nesse momento, né, por conta do Naofumi tá todo Peaky Blinders lá, pensa que talvez fosse uma coisa boa, então pelo menos dá uma olhada, ele vai. E eu continuo dizendo, eu não gosto desse tipo de coisa e eu tenho certeza que o Naofumi também não gosta de escravos, mas que ele é meio obrigado a fazer isso, infelizmente. Então no fim das contas ele vai lá vendo, né, que a maioria dos escravos ali são demi-humanos, ou seja, pessoas bichinho, que tem algumas que são mais bichinho do que pessoas, na verdade, e que ele acaba se interessando por um ali que era a garota Guaxinim, que parecia meio doente, e que por causa disso, estava bem mais barata do que os outros. E assim ele decide comprar essa garota bichinho aí, que tem o nome de Raftalia, e desta forma, depois de ter comprado ela, ele basicamente leva ela lá para a loja do maninho Gente Fina, onde dessa forma ele compra para ela uma roupa nova e também uma espadinha. O mano Don't Smoke já foi bem direto ao ponto mesmo, porque ele já disse, ó, é isso daqui que você tem que fazer, matar bicho. E foi o que ela fez, né? Meio obrigadamente, mas fez. E a partir daqui a gente vai vendo toda uma coisa muito bonitinha e interessante, porque apesar das trairagens que o Naofumi sofreu e das coisas doidas que tem na cabeça dele, da raiva e do sofrimento e blá 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 blá, ainda assim o cara é gente fina pra caramba até, porque ele pegou ela e tá tratando muito super bem, tá ligado? Dando comida direitinho, ajudando na doença, ajudando no fato de que de noite ela começa a gritar porque vê os pais morrendo num sonho. Enfim, é tudo muita coisa interessante, tá ligado? É bonitinho ver a relação dos dois. Principalmente observando também que ele claramente também usa ela para upar, coisa que ele não conseguiria sozinho. Inclusive vale o destaque para uma das melhores coisas de Tatooine que eu gosto bastante. A trilha sonorazinha, em alguns pontos, ela é boa pra caramba. Numa dessas de ficar upando e conseguir nível, meu mano Don't Smoke e sua guaxinim preferida basicamente matam um coelhão que jorra 30 litros de sangue. Assim, ele vai por aí pra vender a pele dele, conseguir fazer uns dinheirinhos. E nesse local onde ele vai tentar fazer isso, ele vê que ele conseguiria mais dinheiro numa caverna, só que nessa caverna tem monstros. Então eles vão lá para pegar os minérios que tem pra conseguir dinheirinho e acabam tendo que enfrentar os monstrão, né? Mas logicamente temos um problema no meio disso, que é o fato de que este monstro é bem parecido com o que matou os pais da Raftalia. Então ela tá toda doidinha vendo aquilo, já que já é traumatizada mesmo. E nesse momento ela trava de novo em matar esse monstro, logicamente pelo medo do fato de que foi esse bicho, pelo menos um bicho parecido com esse que matou os pais dela. Mas nosso menino Naofumi pega lá e com a marca de escravidão até tenta obrigar ela a fazer isso, mas quando ele vê que ela realmente não estava conseguindo se mexer, pegar a espadinha pra enfiar no bicho, aí ele disse, não, beleza, vai embora. Eu achei isso bonitinho até. Mas o fato é, por não querer perder o Naofumi que está ajudando ela e fazendo coisas boas para ela, como também ela perdeu os pais da mesma forma, portanto ela decide lutar contra o bichão e acaba matando ele e assim os dois conseguindo sobreviver. Passando-se uma semaninha depois desse incidente lá na mina, basicamente nosso menino Naofumi já conseguiu uma porrada de habilidades. Já está no nível 16 e a Raftalia no 18. Só que a questão é, níveis para pessoas bichinho nesse mundo fazem com que eles meio que fiquem com a idade, né, do nível, só se você for uma criança no caso. E como a Raftalia era, então ter nível 18 significa que ela tem a aparência de 18 anos, por isso que ela tá desse jeitinho bem aí. E por conta do Naofumi ter levado um danozinho bem ali, ele percebe que é hora de comprar, né, umas arminhas novas, um negócio novo, então hora de ir lá no tio careca, né. Inclusive, enquanto eles compram as coisas, é interessante perceber que realmente o nível faz a Raftalia ficar até parecendo adolescente, tá ligado? Como assim? E interessantemente, isso vai fazer mais sentido no futuro, o Naofumi não percebe isso. Pra ele, ela ainda continua sendo a mesma criança que ele comprou lá, tá ligado? E bem, como não tinha uma armadura muito interessante e bonitinha pro Naofumi pra comprar, basicamente, o senhorzinho lá fez sobre medida para ele. E indo no outro dia pegar, ele pegou e fez essa roupa aí para ele, a roupinha padrão do Naofumi que você vê em tudo quanto é canto por aí. Mas vendo uns cavaleiros andando por aí, Naofumi e Raftalia percebem que a onda está chegando. Onde o senhorzinho lá fala que eles ainda não foram lá na tal da ampulheta do dragão para ver a situação de quando é que vai começar isso. E o Naofumi não sabia disso, porque ninguém contou nada para ele. E lá foram eles lá pra tal da igrejinha lá para ver a tal ampulheta do dragão, que é o que mede para saber se as ondas de destruição já vão acontecer ou quando vai acontecer e por aí vai. E aí está ela, onde Naofumi percebe que o escudo vê lá e faz a contagem regressiva. Mas o chato é que aparecem os 3 heróis patetas lá que ficam só falando besteira, enchendo o saco do Naofumi. E no fim das contas ele só pega a Raftalia e vai embora porque é o melhor a se fazer. É claro que a Raftalia ficou curiosa vendo aquilo e também percebeu que o Naofumi ficou meio abalado com esse encontrozinho aí. Por esse motivo, no outro dia, quando tava prestes a acontecer as ondas,
ondas, ela basicamente faz uma declaração lá, que é basicamente que ele ajudou muito ela, salvou ela, deu comida, aprendeu a viver e deu um propósito na vida. Portanto, ela é a espada dele, coisa que ela fala bastante, inclusive. Aliás, é interessante notar que o Naofumi não necessariamente acredita muito no que ela tava dizendo, mas a explicação pra isso a gente vê depois. E é como diz a música, minha gente, olha a onda, porque chegou a onda, minha gente, a onda de destruição. E ele e também todos os outros heróis foram teletransportados para o lugarzinho, que no caso é aquela vila que ele acabou matando aquele bicho lá dentro daquela caverna. E por causa disso, vendo que os monstros estavam indo pra vila e nenhum cavaleiro estava indo ajudar eles, nosso menino Naofumi foi lá para tentar ajudar o pessoal da vila. E numa dessa, quando Don't Smoke e a Raftalia chegam lá, basicamente eles observam a situação e veem que tem um monte de monstro ameaçando um monte de gente. E o Naofumi vai ficar lá para atrapalhar os monstros, enquanto a Raftalia pega e manda todo mundo pra ir pra outro canto pra sair de perto daqueles bichão, né? E aí você me pergunta, como é que cacetes um cara com um escudo vai fazer alguma coisa contra os bichão? Pois é, minha gente, tá aí. O cara simplesmente vai distraindo os monstros, vai pegando e tacando coisas nele, tacando fogo. Muito interessante, muito inteligente, olha a inteligência. Mas aí depois de derrubar uma torre com fogo, um mano lá veio dizendo que queria ajudar o Naofumi porque ele achou tudo muito corajoso e queria ajudar ele nessa situação também, já que ele morava lá. Mas a vida não é fácil, né, minha gente? Um monstro pica pra cacete veio e quase pegou e partiu em dois Naofumi, que mandou os caras que queriam ajudar ele pra outro canto, porque isso daí era difícil, né? Mas chegando a Raftalia, eles conseguem dar um jeito no bichão e tem mais um monte ao redor. Então é agora a hora de pegar e matar os bichos. Mas os cavaleiros filhos de uma égua chegam lançando uma porrada de fogo e meteoros e tal em todo mundo, não se importando se o Naofumi e a Raftalia estavam lá. E eles sabiam que eles estavam lá, claramente sabiam. Depois disso, quando a Raftalia vê que esses caras tentaram intencionalmente matar o Naofumi, ela já vai partindo pra cima deles, mas logicamente que os caras defendem, né? Ela vai questionando por que matariam ele e também os outros cidadãos que estão lá tentando fazer alguma coisa. O Naofumi diz pra ela deixar quieta essa situação, mas ele diz que não teria nenhum problema em deixar os bichão que tá atrás deles comer eles, né? Mas aí não, o Naofumi só pega, defende eles e aí começa uma sequência de luta muito bonita de Tate no Yushi, eu acho que é uma das mais bonitas, pelo menos até agora que eu tenha visto. E aí alguns dos cavaleiros, vendo o Naofumi lá corajosamente com a Raftalia tentando matar esses bichão aí muito mais fortes do que ele, pegam e tentam ajudar lá, enquanto os outros nobres filhos de uma égua já vai lá para outros heróis que, no caso, estão matando lá um monstro, que no caso é o boss, de maneira simples até. E eles matam o boss e assim acaba a onda. E bem, com a onda tendo terminado e tal, e o Naofumi e a Raftalia já tendo matado todos os monstros que permaneceram lá na vila, ela pergunta pra ele se ela conseguiu evitar que a mesma coisa que aconteceu com ela, que no caso é uns monstros matar os pais das crianças, ela conseguiu evitar que isso acontecesse agora. E no caso parece que sim, então bate um pouquinho no coração, é legalzinho. Bem, depois de toda essa luta com monstros, basicamente é hora de pegar suas recompensazinhas. Inclusive, a Raftalia agora está com a aparência de adulto, né, já que ela tá com nível 24. Porém, do nada, basicamente surge o herói da lança falando pro Naofumi que quer lutar com ele, pois ele quer libertar a Raftalia de ser uma escrava dele. Porque é errado heróis terem um escravo, o que eu concordo, mas não significa que o Naofumi possa ter esse luxo, né? Infelizmente o cara precisa disso, pelo menos precisava no começo. Mas o ponto é, o Naofumi vai embora, logicamente, porque ele não quer se meter nessas patifarias nada a ver, e o rei entra no meio dessa discussão, dizendo que escutou isso e que quer ver esse duelo, e todo mundo quer ver esse duelo. Lógico que até a própria Raftalia disse que não tem nada de errado, porque ela mesma quer ficar com o Naofumi, mas basicamente prendem ela, então ele tem que lutar de qualquer jeito, não tem muito o que fazer. E bem, assim abemos lutinha. Logicamente o herói da lança tem vantagem em questão de ataque, né? Não tem muito o que fazer. O Naofumi não tem muito como atacar, mas ele defende bem, o que já é uma grande coisa, porque desta forma, usando de estratégias e um monte de coisa que ele poderia utilizar, inclusive os balõezinhos lá, que são monstros, ele acaba conseguindo, na pura estratégia, vencer o herói da lança, né? O porcaria do herói da lança não ia desistir da luta, portanto, o Naofumi ia continuar pegando e tacando um monstrinho laranja nele, mas a Mine, a desgraçada lá do outro lado, pega e tá com a magia de vento no Naofumi, que taca ele pra longe, e dessa forma, o herói da lança pode se reorganizar lá e ir pra cima do Naofumi, coisa que deu muito errado pro Naofumi, porque desta forma, ele acabou perdendo, levando um raiozão nele e perdendo a luta, logicamente, né? É interessante notar que o próprio Naofumi disse que não valeu, porque ela interferiu, mas o desgramento da lança não viu, não sei, esse bicho é burro que dói, e também todo mundo que tava ali não falou nada, tá ligado? Tem um monte de gente aí, ninguém viu nada, irmão. Quer dizer, ninguém viu nada uma pinóia, ninguém quer falar nada, tá ligado? Por quê? Por causa do miserento do rei, que muito provavelmente manda todo mundo ficar quieto. E aí que a gente descobre uma informação bem interessante sobre a Mine, que no caso é que ela é a princesa desse reino, portanto filha do rei. Portanto, faz todo sentido os dois estarem mancomunados desde o começo para ferrar o Naofumi. Ah, meu amigo, e isso daí foi suficiente pro Naofumi pirar na batatinha de raiva, tá ligado? O mano ficou estraçalhadamente puto. E pra piorar mais ainda a tristeza do coitado, ainda por cima liberaram a Raftalia na frente dele por conta das depressõezinhas da cabeça dele. Ele viu ela como se tivesse indo embora, tivesse abandonado ele, mas não. Ela estava reclamando com todo mundo lá depois de terem libertado ela da marca da escravidão, porque o Naofumi fez só coisas boas para com ela. E mesmo assim, os caras acham que ele só fez merda, coisa que ela não entende exatamente. E
até falam da situação que a outra lá inventou, de que ele teria feito alguma coisa maluca lá com ela de ruim. Mas a Raftalia não acredita nisso por motivos óbvios, e por causa disso deixa os outros lá conversando e falando merda, enquanto o herói da espada e do arco aparecem dizendo que viram acontecer a interrupção na batalha. E sim, eles são menos piores do que o herói da lança, mas sim, eles continuam sendo dois bosta, vocês vão ver isso mais pra frente. Enquanto isso, a própria Raftalia foi lá pra ver como é que tava o Naofumi, que tava só nas depressão. O moleque tava quase escutando música sad boy, tá ligado? É triste, coitadinho do moleque. Eu acho bem interessante essa conversa da Raftalia com o Naofumi, porque basicamente o tempo todo é só literalmente ela tentando chegar perto dele e dizer o quanto gosta dele, enquanto o Naofumi tá tentando afastar ela de algum jeito, o máximo possível. E não só isso, como também vemos o escudinho dele diferenciado, ativando alguma coisa lá parecida com o escudo das séries de maldição ou coisa parecida. Vocês vão ver isso mais pra frente. Mas, falando sobre o momento em si, é muito bonitinho ver os discursinhos que a Raftalia tá fazendo pra ele, tentando dizer o quanto gostava dele, o quanto tudo que ele fez por ela, mostrando que apesar de ele ter feito tudo que fez, salvar povo, ajudar ela, tudo por conta de benefício próprio, ainda assim ele fez tudo meio que por bondade, de certa forma. Tanto que quando ele tava salvando o povo, ele mesmo se perguntou por que tava salvando aquela cidadezinha no meio da onda lá, e não foi pegar e matar o boss junto com os outros idiotas lá. Mas graças a esse discursinho muito bonitinho, Raftalia acaba salvando Naofumi desse jeito que ele acaba vendo ela na sua forma verdadeira de agora, porque antes, por conta dessa depressãozinha, acaba que ele não via ela do jeito que ela tava agora, sabe, parecendo basicamente uma adulta. Ele via ainda ela como se era uma criança. É uma coisa bem interessante isso daí, na verdade. Depois de toda essa situação complicada, e o Naofumi ter dormido bastante em um lugar muito confortável, dele finalmente sentindo gosto, porque ele também não sentia gosto graças a essa situação depreciosa, vamos dizer assim, né? E enquanto isso, tá lá nosso mano Naofumi pegando a recompensa dele, que ele queria tanto pegar pra poder ir embora e pararem de encher o saco dele. Todo mundo recebeu lá 4.000, 3.800 moedas. Ele recebeu quanto? 500. E nem queriam dar pra ele porque pegaram e libertaram a Raftalia, mesmo ela querendo ficar com ele e tal. Olha só que bando de vagabundo. E senhoras e senhores, depois dessa abertura que eu considero bem legal, até temos a Raftalia literalmente recolocando seu treco de escravo. Porra, velho, eu não consigo descrever um motivo que prestasse pra dizer pra ela botar isso daí. Até o próprio Naofumi disse que não precisava. Então como é que eu vou falar alguma coisa? Só segue jogo, meu parceiro. Mas aproveitando que eles estavam lá, basicamente, o cara das escravidão pergunta pro Naofumi se ele queria uma loot box, também conhecida como o ovo, lá que pode ou dar um filolial, que no caso é um pinto bem grande, ou caso o cara tenha sorte, um dragão, o que também pode ser uma coisa boa. Mas no caso, o Naofumi pega, compra isso e aproveita porque o cara dá um desconto na marca da maldição e nisso daí, e leva. É interessante perceber que depois que toda essa situação se acalma, as ondas passam e por aí vai, o pessoal da vila que o Naofumi salva, tipo os familiares e por aí vai, das lojas que ele vai, vão ajudando ele, como por exemplo o cara que ele vendia remédiozinho pra gripe, por aí vai, ajudou ele, dando pra ele de graça um livro com poções e por aí vai, só que o Naofumi não sabe ler, mas mesmo assim ele ainda pode tentar aprender a ler, o que é uma coisa boa. Além de que em outra loja de magia lá, a mulher dá pra ele um grimório com um monte de magia para ler, além de dizer a afinidade mágica dele e da Raftalia, que no caso dele é cura e suporte, e dela é luz e trevas. E assim, quando o dia tava amanhecendo, o ovo estava chocando, e nasceu o quê? Um dragão? Um pinto? Qualquer outra coisa? Não, nasceu esse bicho aí, ó, que é um pinto rosa muito interessante. E basicamente ele vê o Naofumi como se fosse a mãe, e é bem bonitinho, inclusive. Olha só o bichinho pequenininho. E o engraçado é que esse bicho cresce bem rápido, né? Olha o tamanho desse pinto, minha gente. Já tá correndo pra tudo quanto é lado por aí. E o interessante é que pra dar o nome pro bicho, o Naofumi decide dar o nome de Filó, por conta de Filolial, que é o nome da espécie. Inclusive, dublagem brasileira, parabéns. Eu nunca tinha parado pra raciocinar que Filo podia virar Filó. Minha gente, mas como o nosso menino Don't Smoke não pode ter um segundo de paz, os desgramados da lança e a outra filha de uma égua aparecem de novo, dizendo que esse vilarejo agora é do herói da lança. E pedem ainda por cima um imposto alto pra cacete de 50 moedas pra quem entrar no vilarejo e 50 moedas pra quem vai sair. Assim, porque sim, tá ligado? E é claro, nosso mano Naofumi vai lá e questiona isso. A filha de uma égua da Mine vai lá ver isso e tenta quase matar o povo, mas quando tava quase fazendo isso, aparecem essas pessoinhas encapuzadas aí que a gente não sabe ainda quem são, mas que provavelmente são alguém importante, que forçam ela a basicamente fazer um duelo entre o herói do escudo e o herói da lança de novo, pra saber quem é que vai ficar com os direitos desse lugarzinho aí. E, lógico, Naofumi não queria fazer isso, porque pelo amor de Deus, já chega, né? Mas o pessoal do vilarejo acaba obrigando ele a fazer isso, e também a Filó meio que tava doida pra competir com o dragão que o herói da lança tinha, porque eles são meio que rivaizinhos e tal. Inclusive, certeza que tanto eu quanto vocês ganhamos o nosso dia só de ver a Filó dando uma bem nas bolas desse desgraçado de herói da lança. Isso daí é maravilhoso. 3 voltas, melhor de 3. Quem ganhar 2 vezes vence. É assim que funciona. E bem, permitam-me. E assim começamos mais essa corrida, onde basicamente, com
começa com a Filó pegando e indo lá na frente, já adiantadíssima contra o porcaria do Herói da Lança. E enquanto fazia aquele dragãozinho lá pegar e comer poeira, desgramento lá pega e trapaceia fazendo um buraco na frente do Herói do Escudo, assim fazendo com que ele e a Filó caiam no chão. Mas desta forma, tendo o Herói da Lança vencido a primeira parte, agora eles saem correndo mais ainda, onde dessa forma em outra trapaça pegam e fazem com que tanto a Filó quanto o Herói do Escudo acabem ficando mais vagar, e desta forma fazendo o Herói da Lança ir mais rápido ainda. Mas mesmo assim, com sangue nos olhos, nossa querida galinha consegue ficar mais rápida ainda e superar o Herói da Lança, ganhando esta segunda rodada. Na outra trapaça, basicamente, fazem com que o Herói da Lança fique mais rápido ainda, e para continuar, ele fecha o caminho de Filó e do Herói do Escudo, assim fazendo, forçando eles a ir para outro buraco, o que forçou nosso menino Naofumi a pegar e botar um escudo lá no meio para que pudesse fazer um pulo gigantesco, ainda assim indo para frente. E mesmo com o Herói do Escudo com um debuff e o Herói da Lança com um buff, ainda assim ele pegou e conseguiu ir mais rápido do que o Herói da Lança, assim fazendo com que nossa querida galinha vencesse essa disputa. Pois bem, desativando o modo narrador, depois da corrida, a galinha do Naofumi basicamente fica assim. E isso é motivo pra desgramada ali da Mine dizer que não, eles trapacearam e tal. Mas eis que aparecem essas corujinhas de capa aí de novo e vão falando que não, que ele não fez nada disso, que quem trapaceou e fez um monte de besteira foi ela. E portanto, desta forma, ela só encerra o jogo e vai embora. É isso daí. E no fim das contas, como recompensa, o Naofumi pega uma carroça, o que vai gerar, na minha opinião, uma das melhores partes de Tate no Yushi na minha cabeça. Desta forma, pegando a carrocinha dele, indo andar por aí com ela, já que a Filó pode levar pra qualquer canto, basicamente eles param lá e vão acampar, porque a Raftalia não é muito boa com essas coisas, claramente. Então eles vão descansar e tal, e acordando no outro dia, Naofumi vê que tem alguma coisa nele, e a Raftalia tá meio assustada, e quando ele olha, simplesmente tem uma Loli do lado dele, lá, falando e tal. E sim, essa Loli aí basicamente é a Filó, a galinhazinha que você acabou de ver aí. E no caso, pelo menos pelo que explicaram lá, é uma rainha filolial, uma das raras que tem por aí. E por causa disto, ela meio que tem essa forma especial e uma capacidade de mudar de forma, virar um ser humano, virar uma galinha zona, coisas do tipo. E por conta dela se transformar em ser humano, no caso essa Loli bem aí, o Naofumi foi lá com o senhorzinho que sempre dá as armas pra ele, pra ver se conseguiu uma roupa pra esse bicho. Porque né, com ela virando essa galinha gigante aí, também essa Loli de 2 centímetros toda hora, vai ficar rasgando roupa toda hora. E desse jeito ele provavelmente vai à falência. E no caso ele não pode arrumar, mas no costureiro até que pode. A questão é, no costureiro eles veem que precisa de um fio mágico e específico. E a partir disso começa toda uma jornadazinha de um monte de coisa muito legal e divertida acontecendo. Então enquanto eles não encontram um negócio pra fazer o fiozinho, pra fazer a roupa da Filó, eles vão andando por aí, né? Fazendo negócios e coisas envolvendo comércios e por aí vai. É bem maneira essa parte, cara, de verdade. O Naofumi basicamente vai ajudando umas pessoinhas com remédio, vai ajudando outras lá dando o próprio remédio, porque o remédio que ele dá fica mais forte por conta das habilidades do escudo. Além de que também tem a questão de que ele ajuda um comerciante, e nessa ajuda com os bandidos, o comerciante ajuda ele dando conhecimentos e explicando como é que faz algumas coisas. Nisso, Naofumi até aprende algumas magias e também arranja contatos e descobre historinhas sobre os outros heróis, que no caso é que um pegou uma semente super ultra maluca lá, que faz as pessoas terem comida, o outro fez alguma coisa com uma revolução lá, e não se sabe ao certo o que foi que aconteceu com isso, e o outro matou um dragão. Essas são as histórias dos outros heróizinhos. E uma dessas coisas bem interessantes que ele consegue nessa história toda de virar comerciante andarilho, é a localização de onde ele poderia encontrar as coisas que fazem os fios mágicos, e assim ele vai lá com a maga que ele conhece pra ver o que eles poderiam fazer nesse lugar. Inclusive a história daquele lugar é que um alquimista muito louco lá fez umas coisas muito malucas naquele lugar, e tinham as coisas escritas lá dizendo que não podia abrir aquele lugar, que tinha uma coisa que não era para sair dali. Mas enquanto isso, Naofumi e grupinho vão por outro caminho onde eles podem talvez encontrar isso, e dessa forma eles acabam encontrando os monstros lá, morcegos e outras coisas, que no fim das contas acabam enfiando minhoca na cabeça deles. Mas no fim eles se ajudam e vencem aqueles bichinhos lá. E continuando o caminho deles, eles acabam encontrando uma caverna cheia dos negócios que eles precisavam pra fazer o fio mágico. Mas lá junto havia um monstro lá, que a Raftalia e a Filo já foram direto pra tentar bater naquele bicho. E assim começou nessa lutinha. Mas em meio a lutas e porradinhas com aquele bicho muito maluco, eles percebem que este bicho é muito sensível ao som. Pois dessa forma, nosso querido menino Naofumi pega o escudo que ele acabou de conseguir dos morcegos lá, que faz vozes na sua cabeça, pede pra Filó gritar, e dessa forma o bicho explode os tímpanos, o que consegue fazer com que a Raftalia pegue e enfie a faca dentro dele, e a outra deu uma porrada gigantesca no bicho, que faz com que ele morra basicamente, né? E assim, tendo conseguido seu materialzinho, todos os três voltam para a cidade, assim com a Filó fazendo com a própria magia dela os fios pra fazer a roupa é feita, e tá aí a roupinha. Pelo menos ninguém vai ficar com a carteira vazia por causa de roupa rasgada, né? Em mais um dos momentos do Naofumi como um grande empreendedor ambulante, basicamente ele vai entregar um monte de herbicidas pra uma cidadezinha lá. E convenhamos, é perceptível que eles realmente precisam muito desse negócio, porque minha nossa, olha isso, minha gente. Mas isso é bem óbvio, pois como os caras explicam para o próprio Naofumi, isso daí foi graças à semente que o próprio Herói da Lança pegou e plantou aí, que no caso é a mesma coisa que não deveria sair do lugar que estava lá naquele lugarzinho lá que
o Naofumi encontrou a pedra para fazer a roupa da Filó. E no caso mesmo, algumas plantas estavam tentando consumir o corpo das próprias pessoas. Portanto, o Naofumi foi lá e tentou usar um remédio para conseguir ajudar. E dessa forma, por conta do escudinho dele melhorar todas as coisas, ele conseguiu pegar e fazer com que isso daí desse certo. Portanto, as plantas morreram e as pessoas ficaram bem. O Naofumi queria até ir embora porque ele já fez o trabalho dele, né? Mas mesmo assim, o povo disse que queria que ele pegasse e matasse as plantas para conseguir fazer com que o vilarejo voltasse ao normal. Mas junto com o recebimento do dinheiro das outras coisas que o próprio Naofumi já fez, esses caras também deram dinheiro para ele pegar lá e matar as plantas. E mesmo não gostando da ideia de ter que cobrir o lixo que o próprio herói da lança fez, né? Ele vai lá e faz isso já que já pagaram ele no fim das contas. E já agora com os três indo lá e lutando contra as plantas, ele percebe que essas plantas se regeneram, então não interessa muito o que ele poderia fazer. Mas, e se ele usasse o próprio matador de planta com a força que o escudo dá pro negócio? E fazendo isso, basicamente ele consegue destruir a planta que cai lá murcha, toda morta, basicamente, né? E enquanto pegavam as sementes da planta pra não cair no chão e assim a planta não reviver, o Naofumi bota no escudo dele uma dessas sementes, o que no fim das contas faz com que ele ganhe a habilidade de modificar plantas, assim modificando as sementes dessa planta para fazer com que se tornasse aquilo que o cara que fez queria, que no caso fosse uma planta que exterminasse a fome e tal. E como pagamento por isso, o Naofumi acaba ganhando as próprias frutas desta planta, além de ter, logicamente, algumas sementes dele mesmo. Mas não pensa, o que de acha esse mano do escudo vai acabar fazendo com todas essas frutinhas? Ele pega e vende para o amiguinho comerciante dele que ensinou tudo o que ele sabe sobre essas coisas, e esse cara também dá uma missão pra ele, que é basicamente ir num hotel de fontes termais e levar umas coisas. Algo que eu acho muito engraçado sobre essa parte é que a Raftalia fica competindo com a Filó pra ver quem consegue a atenção do mano Don't Smoke, sendo que no fim das contas, ele nem vê elas desse jeito, tá ligado? No máximo ele deve achar que é filha dele, mais nada. Mas no fim das contas, depois de muita luta pra conseguir um ovo e uma pedra lá com passarinhos, elas acabam conseguindo mesmo um javali gigante. E trocando esse javali, que vale muito dinheiro nessa cidadezinha, por um negocinho lá de fazer joias, que é uma coisa que o Naofumi agora consegue fazer, virou um grande de um presente bom. E ele até fica feliz, o que é uma coisa boa mesmo, e é útil pra cacete. E inclusive o martelinho é tão útil que ele mesmo tá usando pra fazer uns presentinhos que ele tá fazendo pras duas. Mostra o quanto ele gosta das duas, apesar de todas as coisas doidas que já aconteceu com ele e que ainda vão acontecer no caso. Mas em outro dia, os três acabam encontrando no caminho pra uma vilazinha lá, uma senhora e um moleque que tava de saída dessa vila justamente porque tinha acontecido uma grande doença por lá, por causa do dragão que o tal herói da espada pegou e matou lá. Só que o otário não sabe que no mundo real, quando um bicho morre, a carcaça dele não vira pozinho que nem em jogo, porque o burro acha que isso é um jogo. Sim, senhoras e senhores, eu não estou de sacanagem. O Kirito Face acha que isso daí é um jogo. Chegando lá, basicamente o Naofumi pega e vende os remédiozinhos pra ele, inclusive dá pro povo, porque com ele dando o efeito é mais forte. E desta forma ele pega as 50 moedinhas dele lá e diz que vai pegar e ajudar com o bicho morto lá em cima, mas por um preço de 500 moedas lá, que é caro pra cacete. E logicamente ele diz que o negócio aqui é dinheiro. Esse é o lema do Naofumi enquanto negociante. Dinheiro acima de tudo, minha gente. Acho engraçado pensar que enquanto eles estavam indo lá pra cima pra pegar e fazer alguma coisa com a carcaça do dragão, a Filó obriga eles a levar a carroça porque ela só tem um mês de vida e o mês de vida dela é andando naquela carroça. De qualquer forma, chegando lá, eles estavam lá indo cortar o bicho todinho, enquanto isso a Filó tava só comendo as frutinhas que o Naofumi pegou lá e fez toda a modificação e tal. E dessa forma, eles veem que na verdade o dragão virou um dragão zumbi e ia ter que lutar contra aquele treco. Só que na pura impulsividade de pinto, a Filó vai lá, tenta lutar contra o dragão, já que ela não gosta de dragões, e no fim da conta, acaba sendo devorada pelo dragão zumbi. E é claro que nosso mano Don't Smoke não ficou absolutamente nada feliz com isso. Na verdade, ele ficou puto, completamente puto. Desta forma, falando as seguintes frases: de novo vou ficar sozinho, não sei. Você quer mais poder? Sim, eu quero. Você odeia tudo? Sim, eu odeio. Mate todos, mate todos. Game! E é com essa pedrada maravilhosa que nosso Don't Smoke desperta o escudo da fúria, o que na minha opinião é o escudo mais maneiro que ele tem. Não é necessariamente mais poderoso, talvez também não mais útil, vamos dizer assim, mas o mais maneiro com certeza é. No link da descrição está nada mais nada menos do que um escudo tão poderosamente maneiro e tão legal quanto o escudo da fúria. Se você quiser, vai lá e veja, é um easter eggzinho interessante. E com isso, o Naofumi basicamente foi atacando que nem um doido, e sim, ele consegue atacar com esse escudo. Ele ataca com chamas que causam maldições naquilo que pega,
pega, só que o problema é que ele perde completamente a consciência e fica todo doidão. Então temos seus problemas aí. A Raphtalia vai lá e tenta ajudar ele, e ela acaba sofrendo com maldições nesse processo. O fogo acaba pegando nela, e assim o Naofumi volta a si e vê o que estava acontecendo. Ele tenta de todos os jeitos usar magiazinha de cura pra ver se consegue ajudar, né, mas não ajuda tanto desse jeito, só faz com que ela não fique desmaiada lá no chão. Mas em meio a ele não sabendo exatamente o que tem que fazer e achando que vai ter que matar esse bicho de qualquer jeito com esse escudo que ele não consegue nem controlar direito, eis que o bicho trava lá e morre sozinho, e nós vemos que de dentro da barriga dele nada mais nada menos sai do que nosso querido Pinto Filó. Que pintão, que belo pinto, um pinto forte, um pinto resistente, o melhor pinto que você já viu. Por quê? Porque ela comeu tudo dentro dele, inclusive o cristal que fazia ele continuar vivo, né? Já que era um dragão zumbi. E assim o escudo se desfaz e eles arrumam toda aquela situação ali com o dragão zumbi e voltam lá pra cidadezinha pra poder ajudar a Raphtalia. E sim, a questão da cidadezinha foi totalmente resolvida. E lá na cidadezinha, basicamente, nosso menino Naofumi observa que as maldições da Raphtalia não são fáceis de serem tiradas. São maldições muito profundas. Portanto, mesmo a água benta que é usada como remédio que o povinho ali tem, não é pura o suficiente. Então agora ele vai ter que voltar pra cidade grande. É interessante notar, depois de toda essa situação maluca do escudo da fúria, que o Naofumi tá bem sentido com isso, porque, né, ele se descontrolou e quase matou as duas, tá ligado? Mas, né, como uma famíliazinha ali, os três meio que se perdoam e decidem ficar mais fortes e viverem a vida juntos. Inclusive, a Filó dá até um pedaço do núcleo do dragão pro Naofumi que ele bota no escudo, e que aparentemente não gera nada, mas depois vocês vão ver que isso daí vai gerar uma coisa muito maluca, meu irmão, nossa senhora. Porém, enquanto eles ainda estavam naquela cidadezinha, ajudando com tudo que podiam e por aí vai, eles estavam matando uns monstros, e, né, a Raphtalia não tá necessariamente muito bem, mas mesmo assim ela pediu pra ir lá matar os bichos. E enquanto estavam voltando, basicamente a Filó observa lá uns outros filoliais ao redor de uma garotinha lá. Eles acabam vendo ela lá e a Filó vai ficar brincando com aquele bicho, enquanto o Naofumi e a Raphtalia vão fazer as coisas que tem que fazer. E eis que de noite, quando volta, ela pede para o Naofumi levar ela de volta pra capital, já que ele já estava indo para lá, porque ela se perdeu dos guardas e pessoinhas que estavam com ela. E aparentemente é uma pessoa nobre, uma pessoa importante. Portanto, por que não levar, já que daria um dinheirinho legal? É, nosso mano Don't Smoke tem um lema: sem dinheiro, sem negócio. É assim que funciona. Inclusive é engraçado porque os caras estavam bem gratos por tudo que o Naofumi fez com eles, mas ele tava dizendo justamente que ele não precisa de gratidão deles, ele precisa de dinheiro, monies, na mesa, agora. Mas como não pode agora, então ele vem depois pegar. E lá se foram eles para a capital. E entre viagens bonitinhas e coisas muito legais acontecendo e comidinhas e por aí vai, e um pinto gigante que pode ter comido uma garotinha, chegamos na cidade grande, onde dessa forma a própria Filo vai lá entregar ela pra casa dela e pegar a recompensa, enquanto Naofumi e Raphtalia foram na igreja pra pegar água benta pra curar, né, a Raphtalia. Como sempre, o povo tentando enganar o Naofumi, tentando dar pra ele uma coisa que não é o que ele tá pedindo, mas aí o papa que tava lá disse pra mulher que ia dar as coisinhas pra ele pra dar o negócio de verdade. Por quê? Não sei. Esse cara parece suspeito? Muito suspeito. Mas esse tipo de coisa a gente vê depois. E como vida de pobre não é fácil, depois que saiu da igreja, depois de ser roubado, de tão caro que foi o negócio, nosso mano Don't Smoke ainda tá sendo perseguido, meu parceiro. Então ele logicamente vai fugindo junto com a Raphtalia. E aí eles se separam pra ela ir pegar a filha e a carroça e ele pra distrair ele. Mas eis que aparece quem? O desgramado da lança. De novo, meu parceiro, de novo. O cara não se cansa de ser chato, não? E pra piorar mais ainda, aqui nós começamos mais um dos motivos pra eu odiar esse cara. Ele é um lolicon safado, desgraçado, miserável. Ele tem coisas pela Filo. Sim, pela Filo. Não na forma de galinha, na forma de loli. Inclusive vale o destaque que tem um spin-off com ele, no qual mostra claramente que ele é apaixonado pela Filo. Não só isso, como também que ele rodou o gacha que o Naofumi pegou a Filo 1 bilhão de vezes pra ver se conseguia um igual. Não conseguiu, graças a Deus. E no meio da briga desse desgramado contra meu mano Don't Smoke, ele vai destruindo tudo que você imaginar ao redor. Tanto que o povo fica puto porque ele tá quase matando um monte de gente ali. Para impedir que ele enfie a lança na fuça do Don't Smoke, o cara que tava perseguindo o Naofumi antes, que no caso é um cavaleiro, entra na frente. Aí ele não acerta o Naofumi. O próprio cavaleiro fala que não é o lugar ali pra eles ficarem brigando, tá destruindo tudo. Porém, a desgramada da Mine lá lança um decreto dizendo: eu sou pica, por conta disso esse negócio pode acontecer. Porém, quando a desgramada já tava indo declarar a luta lá, botando os caras pra pegar e sair na porrada, aparece simplesmente a garotinha que o Naofumi salvou lá longe e que trouxe pra cá, dizendo ser a irmã dela, botando pau na mesa mesmo e dizendo que nada daquilo ia acontecer e que todo mundo ali tava errado. O que é uma coisa meio nada a ver, mas a gente entende isso depois. E eis que a Raphtalia chega com a Filo, onde basicamente o desgramado da lança vai lá pra conversar com a Filo, né? Porque ele é um lolicon maníaco. E eis que no papinho da Filó com o herói da lança, ele vai falando que ela não era aquela galinha gorda que ele viu antes. E por causa disso, meus queridos amigos, logicamente a Filó fica super puta com esse desgramado, dando novamente outra bicuda nos possuídos
possuídos desse desgramado. Até o Naofumi fica feliz com o negócio desse, porque é só alegria, cara. Ninguém se ferra, a não ser quem tem que se ferrar. É isso que é bom. Mas indo agora pros papos sérios de verdade, a Melt, que é a garotinha irmã lá da filha de uma égua de cabelo vermelho, basicamente foi conversar com o Naofumi, pois ela queria conversar com ele. E ela disse que era, sim, a princesa que ia se tornar rainha. E aí você me pergunta, pessoinha que herda o trono não é o filho mais velho? Pois então, nesse caso não, porque todo mundo conhece o cérebro de maníaco que aquela desgramada tem. Porém, quando ela disse que era da mesma família da outra lá, automaticamente Naofumi não quer mais papo com essa pessoinha, porque ele não confia em ninguém que é nobre aí nesse mundinho. E tipo assim, eu não quero dizer nada, mas na minha cabeça eu acredito que se o carinha lá não tivesse aparecido pra chamar a Melt dizendo pra ir pra fazer outra coisa, muito provavelmente ele teria enxotado ela de lá. Não tenho dúvidas disso. E fato curioso sobre a Melt estar aí, o objetivo dela nada mais é do que meio que tentar consertar a cagada que o rei fez em relação ao Naofumi, tratando ele mal de todas as formas possíveis e enxotando o coitado de tudo quanto é jeito. Mas né, como toda ação tem uma reação e a Filó tava muito amiguinha da Melt, basicamente ela ficou toda triste com isso e foi correndo lá para fora, onde aparece todo esse pessoalzinho aí para conversar com o meu mano Naofumi. E sim, era o cara que tava perseguindo ele. E no caso, ele só tava querendo conversar com o Naofumi pra dizer que queria andar com ele durante as ondas de destruição, porque eles viram tudo que aconteceu e tudo que ele fez pela cidadezinha dele, sim, aquela mesma cidadezinha de antes, e queriam retribuir dessa forma. Eu acho muito maneiro como a história sempre volta nessa historinha de que o Naofumi ajudou bastante as pessoinhas por aí. É sempre muito legal isso, mostra que no fim das contas o que ele fez faz diferença, tá ligado? Enquanto os outros heróis não fizeram bosta nenhuma. Mas como né, nas vezes do Naofumi só rola grana, ele disse, ó, comprem esta porcaria bem aqui por um dinheiro desgraçadamente alto, que aí eu confio em vocês, beleza? Aí os caras aceitaram, foram embora e disseram que iam arrumar o dinheiro. Mas depois disso, nosso mano Naofumi foi lá pra tentar conseguir novas armadurazinhas, novas espadinhas, novas coisinhas, dando inclusive a armadura dele toda de bandidão e tal para o ferreiro maneiro, para ver se ele consegue fazer uma coisinha nova e tal. Vai custar uma grana, mas é legal. E enquanto isto, ele vai pegar e tentar upar a classe tanto da Raftalia quanto da Filo, porque eles atingiram o nível máximo, assim tendo que upar de classe pra pegar e ganhar mais nível. No caso, isso se faz na mesma igreja que ele foi lá e comprou o treco pra tirar as maldições da Raftalia, só que quando ele foi lá pra comprar, os caras foram mercenário de novo com o moleque, tá ligado? 15 moedas de ouro, meu parceiro, que convertendo aqui na minha cabecinha dá mais ou menos 150 ovos de gacha, meu parceiro, que já era caro. Ou seja, no mundo de Tatenuyusha isso daí é tipo um iPhone, 2 iPhone, coisa do tipo. Mas como parece que o universo inteiro coopera para que o Naofumi não faça nada que ele quer nessa negocinha aí de igreja, ocorre que mesmo ele dando as malditas 15 moedas de ouro, ninguém aceita. Não podem fazer isso com um herói de escudo, manda pra longe, é isso daí. Então, não tendo conseguido no lugar onde ele poderia ter conseguido, ele vai até o mercador de escravinhos para ver o que ele conseguia fazer. E não, o cara não consegue prover este negocinho para ele especificamente. Mas, por conta do Naofumi tá ajudando muito nos negócios desse mercador de escravos aí, porque a Filó faz sucesso, então um monte de gente doida tá tentando conseguir a mesma coisa que ele no gacha, além de que a Raftalia fez com que fizesse propaganda pra ele de graça. Então, o cara tá ganhando dinheiro com isso daí. Mas pode dizer os lugares onde ele pode fazer isso, que no caso são outras nações. Não dá tempo de pegar aí pra essas nações, sendo que a onda tá pertinho de chegar. Mas pelo menos a Filó conseguiu essas garrinhas novas aí, e pra conseguir testar, eles foram fazer uma missão, sabe aonde? No esgoto, que não é muito legal. Pois é, minha gente, dessa daí o Naofumi saiu todo cheio de merda. Coisa triste. Mas né, depois de ter se enfiado nessa enrascada, o melhor que ele pode fazer agora é dar uma viagenzinha pra ver o que ele pode fazer. E andando por aí, né, para ver como é que andam as coisas, conseguir dinheiros, recursos, poções e por aí vai, pra conseguir enfrentar direitinho a onda que está por vir. Ele acaba passando num paizinho furreco que tá todo destruído, todo na merda basicamente, e dá pra ver que o chefe desse lugar não cuida muito bem de lá não, né? E esse que o Naofumi encontra um povinho lá que tava só a carcaça velha, todos os ossos possíveis, e pelo que eles disseram, um aventureiro com um arco e uma flecha veio aí, começou uma revolução, e aí retiraram o rei do poder. E por um tempo até que foi bom, mas depois fizeram a mesma coisa que o rei, piorou tudo e deu merda pra todo mundo basicamente. Inclusive, certeza absoluta que apesar do Naofumi ter dado comida pra eles, depois ele ainda vai passar lá pra cobrar o dinheiro. Certeza. Isso daí é agiotagem com certeza, meu parceiro. Mas assim, o tempo tendo se passado, basicamente Naofumi e grupinho voltam para a capital, onde eles vão pegar lá e almoçar, e nesse mesmo local onde eles estão almoçando está o herói do arco e da espada, que estão reclamando de não terem pegado o dinheirinho das suas missões. No caso, um por ter matado o dragão e o outro por ter feito tudo que fez no reinozinho que acabei de falar. Mas aí, como o herói do arco acabou aceitando outra missãozinha pra pegar e derrubar mais um carinha lá e falar uns bagulhete engraçado, o Naofumi pegou e deu uma risada. Desta forma, os dois foram lá cobrar ele da risada. E aí ele meteu as verdades na cara dos dois idiotas, de que tudo que aconteceu em relação ao dragão, a epidemia, o reino todo lá que o cara ferrou completamente e tirou um ditador pra botar outro, tudo isso o cara jogou na cara deles. E eles não acreditaram muito.
muito. Pelo menos o herói do arco não acreditou muito. De qualquer forma, Naofumi saiu de lá com seu grupinho e foram pegar as armadurazinhas novas dele, que no caso é quase a mesma coisa. A única diferença é que o cara lá que faz a armadura dele botou a pedrinha lá de dragão zumbi no peito do cara, o que faz uma grande diferença em relação ao escudo da Fúria, que a gente vai ver depois, no caso, né? Mas eis que o pessoalzinho lá, que ia juntar as 150 moedas de prata, apareceram e pegaram e compraram o treco, mas Naofumi disse que ao invés disso, era melhor pegar as 150 moedas e comprar materiais para eles conseguirem ficarem mais fortes, né? E assim eles conseguiram entrar no grupinho do herói do escudo. E dessa forma pulamos para o outro dia, que é quando está prestes a começar a próxima onda, onde todo mundo tá se preparandozinho lá, o Naofumi tá com uma porrada de coisa bem ali na carroça dele, pra garantir, já que não sabe onde é que vai ser esse treco todo. Além de que ele dá como presente pra Raftalia e pra Filo um pingente e também um negócio pra botar no braço. Justamente umas coisas que deixam elas mais fortes. Mas a gente sabe que é presente mesmo porque ele gosta delas, a gente sabe. E assim, com todos os preparativos prontos, começamos assim esta próxima onda. Onde depois da aberturazinha a gente já vê basicamente todo mundo correndo atrás dos monstrão lá, que estavam perseguindo um povo. Dessa forma, os cavaleiros que estavam junto com o Naofumi já pegam ele. Mas aí depois veio um homem lagarto gigante, tenta pegar os caras, mas Naofumi, a Raftalia e a Filó dão um jeito neles. E dessa forma, a gente acaba vendo essa senhora super poderosa aí, que sim, o Naofumi salvou ela em algum momento lá, dando uma poção de cura pra ela. Mas o importante é pensar no seguinte: as coisas já estão bem controladas no vilarejozinho que apareceu a onda. Portanto, a missão do Naofumi, da Raftalia e da Filo é ir diretamente para onde está o boss, já que faz 3 horas que os 3 patetas estão tentando pegar e derrotar ele e não consegue. Tem que ver o que tá acontecendo. E simplesmente quando o Naofumi pessoalzinho chega lá, cada um tá fazendo o que acha que tá certo, sendo que nem tá certo exatamente. O do arco tá enfiando flechada lá no bicho que tá debaixo do naviozão, o outro tá pegando lutando contra uma caveira que sempre se regenera, e o outro tá lutando contra o bicho que tá saindo de dentro do navio flutuante. Então nada vai dar em nada ali. E o Naofumi claramente fala que esses 3 patetas não estão fazendo nada com nada, né? Mas é claro que os 3 patetas e a retardada ali falam logicamente que o Naofumi não deveria estar ali, porque ele é inútil, blá blá blá. Sendo que esses 3 idiotas é que não estão conseguindo fazer absolutamente nada. E o Naofumi continua dizendo: isso é porque eles acham que isso tudo é um jogo. 3 idiotas do caralho, meu irmão. E eis que observando o Capitão Caveira lá que tava lá, o Naofumi já percebe que tem algo de esquisito com a sombra dele. Não só com a sombra dele, como a sombra do bichão que tava debaixo do navio flutuante. E dessa forma, ele pede pra Raftalia lançar uma magia de luz lá para as sombras desaparecerem. E dessa forma, ele vê que as sombras não desaparecem, mesmo com a luz. Eles vão lá, dão facadas nas sombras. E eis que surge o boss, o Soul Eater, que os caras tava 3 horas tentando fazer alguma coisa pra ver se aparecia, mas o Naofumi em 2 minutos fez aparecer. Parabéns, minha gente. Tendo o Soul Eater aparecido, automaticamente os 3 patetas atacam com seus ataques mais fortes do tipo elétrico, e não adiantou de absolutamente nada. Sendo assim, o Naofumi manda a Filó mandar um ataquezão de vento, que também não faz tanta diferença desse jeito, o que prova que esse bicho é resistente pra cacete. Mas já depois disso, o Soul Eater já manda um poderzão verde lá, que enquanto o Naofumi e seu grupinho vão ficar se protegendo pra não dar bode, os outros heróis vão correr pra cima dele pra pegar e tentar fazer alguma coisa, mas logicamente eles acabam totalmente ferados com a bolinha de energia que o Soul Eater manda. Naofumi, Raftalia e Filó tem a seguinte estratégia: Naofumi protege a Raftalia, a Filó vai lá e fica atacando no ar, enquanto a Raftalia fica lá lançando poderzinho de baixo. O que pode até funcionar, mas o problema é que eles não têm tempo pra fazer isso acontecer, já que os outros lá na vilazinha estão lutando contra monstros e por aí vai. Portanto, é o momento, senhoras e senhores, desses momentos de usar o escudo da Fúria novamente. E desta vez, ativando o escudo da Fúria, temos uma novidade: o dragão zumbi que o Naofumi absorveu, tá ligado? Isso se juntou com o escudo da Fúria e formou uma coisa só. Tipo, sério, agora até a armadura do Naofumi vira alguma coisa diferenciada lá. E, curiosamente, esse dragão usa a raiva dele, tanto pelo cara da espada que matou ele, tanto pelo Naofumi que usou ele pra se tornar uma arminha no escudo dele, tá ligado? E por causa disso, ele fica completamente doido. Vai lá partindo pra cima do Soul Eater e tacando um monte de fogo com maldição. Curiosamente, a Filó também fica do mesmo jeito, porque ela engoliu a porcaria do cristal do dragão zumbi. E enquanto o Naofumi lá modo Berserk e a Filó modo Berserk tô atacando o Soul Eater lá, a Mine, filha de uma égua, fica dizendo que, ó, nossa, um herói não deveria agir que nem um animal. Enquanto isso, a Raftalia mete a verdade na cara daqueles desgramados, que é o fato de que eles não estão fazendo nada. Estão ali só de bucha. Ela mesma lá queria poder fazer alguma coisa, mas ela não tem capacidade de fazer isso. Mas os 3 bucha podia fazer alguma coisa. Não faz porque não faz. O herói do arco e também da espada percebe que tem que fazer alguma coisa, né? Portanto, eles pegam e matam os inimigozinhos que estavam indo tentar pegar e bater no Naofumi. Mas ao mesmo tempo, o da lança não queria fazer nada, mas foi obrigado a fazer logicamente. E assim se une todo mundo pra tentar fazer alguma coisa contra o Soul Eater. E enquanto isso, no mundo interior do Naofumi, ele tá lá brigando com o dragão zumbi maluco. Ele acaba se lembrando da promessa que ele fez pra Raftalia e tal, de que ele ia tentar controlar esse poderzinho, proteger e ajudar ela, e por aí vai. E no fim das contas, ele consegue dominar o escudo da Fúria, pelo menos agora. E desta forma, ele acaba pegando e prendendo o Soul Eater num escudo de prisão e fazendo uma das cenas mais legais de Tate no Yusha até hoje, meu parceiro. Nossa, essa cena é muito picas. Ele invoca simplesmente ela, Iron Maiden, que simplesmente dá insta-kill no Soul Eater, senhoras e senhores. O que é muito picas, parando pra pensar. Porque se nem os caras que estão nível 60, 70, tá ligado, conseguiu fazer
fazer nada. E o Naofumi com nível 38 conseguiu fazer alguma coisa contra esse bicho. Então, o bagulho foi louco, viu? Depois de ter matado o Soul Eater, Naofumi e Filó voltam ao normal depois de ficarem totalmente putos. E claramente nosso menino Naofumi está normal, pelo menos aparentemente. Mas uma curiosidade que não está na temporada, mas que eu dou a vocês, é que as séries de maldição, que basicamente é o escudo da ira e por aí vai seguindo os 7 pecados capitais, eles fazem com que você fique meio doido. No caso do escudo da ira, você fica completamente frio e calculista, tá ligado? O Naofumi não vai perceber isso de primeira, e muito menos nós. Mas no caso, ele fica mais frio e calculadora toda vez que usa isso. Um bom jogador de Dark Souls sabe que o boss sempre terá uma segunda fase. Não interessa se parece que o desgraçado morreu totalmente. Temos aí Soul Eater 2, que estranhamente foi morto por umas flechas amarelas loucas que apareceram lá de cima, e simplesmente cai do céu uma mina com um kimono falando que agora é a verdadeira inimiga desta onda, tá ligado? Ela fala que observou a luta deles contra o Soul Eater e que não entende como é que eles não derrotaram facilmente essa coisa tão fraca. Portanto, ela disse que o Naofumi é o único que vai enfrentar ela porque ele é o único herói ali de verdade. Ai, vá se lascar. Essa personagem era muito legal. Se tivesse se desenvolvido pra ser um vilão de verdade das ondas, aí o negócio ia ser pica de verdade. Dessa forma, se apresentando respeitosamente ao Naofumi, ela disse que o nome dela é Glass. É engraçado que no caso ela até disse que se ele quisesse, quem podia atacar primeiro ela seriam os servos dele. E esses servos são os outros heróis. Lógico que os três patetas ficam putos com isso, ataca ela com os golpes mais fortes que eles têm, mas mesmo assim não adianta de nada. Ela usa um golpezinho e todo mundo do grupo dos 3 heróis, além dos 3 heróis, cai morto no chão. É interessante perceber que uma poção, né, pra recuperar a mana, acaba caindo no herói da espada. O Naofumi pega, bebe pra conseguir recuperar a mana dele, né, porque ele voltou pra atacar ela. E foi de tudo quanto é jeito. Cobra, prisão de escudo, ataquezinho com pinto, ataque com espada, tudo que tu pode imaginar. Não fez nada, irmão, mas nada com força. E tipo, depois dela ter quebrado a espada da Raftalha, ela ia lançar um dos mesmos ataques que acertou os outros heróis. Então Naofumi pegou e fez uma prisão de escudo nele mesmo e nos outros dois pra se proteger. Ele conseguiu até se proteger um pouquinho, mas levaram o dano de qualquer jeito. Então, meus amigos, a única forma agora é usar o escudo da fúria de novo. Ele vai lá, né, usa o escudo da fúria, pega, usa até as chamas com maldição nela, que não faz nada, absolutamente nada. O incrível é que no meio disso ela usa um golpe tão forte, mas tão forte, que quebra até a couraça de dragão que tinha na armadura do Naofumi, meu parceiro. Quando eu digo que esta mina aí era pra ser um vilão foda do anime, eu não tô de sacanagem. Mas já que depois de tudo isso, o Naofumi viu que não tinha jeito, então era hora da Iron Maiden, meu parceiro. E deu certo? Não deu certo, incrivelmente. Acaba que no fim das contas ele é salvo pelo gongo, porque minha gente apareceu ali do cantinho uma contagem regressiva pra acabar a onda e também pra ela sumir, o que no fim das contas ele usa como vantagem, já que graças à onda tá acabando, o barco flutuante vai caindo. Como distração, ele pede pra Raftalha fazer uma luzona, pra desse jeito pegar a fila e sair correndo o mais rápido que puder pra sair de perto dali. E mesmo fazendo isso, a doida ainda lança um monte de raiozinho que ele tem que proteger os dois, e ainda lança aquele golpezão poderoso que quase quebrou o escudo dele, quase fazendo alguma coisa com o escudo dele, mas ele conseguiu tacar pra longe. Só desse jeito ele conseguiu fugir. Mas minha gente, que loucura, o cara quase foi de Vasco assim, numa facilidade. E meu povo, desta forma acaba esta segunda onda pra nós aqui que estamos vendo. E porra, foi maneira, foi muito picas, teve muita coisa legal. E dessa forma, enquanto Naofumi ficava pensando na Glaze, em toda essa história dela ter aparecido, em como ficar mais forte, aparece lá o pessoal dos cavaleiros dizendo que o Naofumi tinha que se reportar ao rei. E sim, mesmo odiando o rei de tudo quanto é forma possível, nosso mano Don't Smoke vai lá pro rei só pra dizer que ele fez tudo que fez, derrotou o Soul Eater, enfrentou a Glaze e por aí vai. E o desgramado do rei pergunta: como é que tu ficou tão forte se você só é o herói de escudo e não pode atacar com nenhuma arma além do escudo? Claro que o Naofumi, gostando muito desse rei, diz pra ele pegar e se ajoelhar que nem um cachorrinho pedindo: por favor, me diga como é que você conseguiu tal força. Sim, ele pediu literalmente pro rei fazer isso, coisa que logicamente os guardas que estavam ao redor não gostaram, o rei não gostou também, tanto que o rei ameaçou a Raftalha Filó e claro, o próprio Naofumi disse que se ele pegar e fizer qualquer coisa com as duas, ele vai correr atrás dele até no inferno, tá ligado? Pra pegar e matar ele. Dessa forma, o rei ficou morrendo de medo e assim vai embora nosso querido mano Naofumi. Pois então, com o Naofumi saindo de lá, né, de boinha e tal, entra-se depois disso na sala do rei a Melt, reclamando que viu tudo isso e perguntando pro pai dela por que ela tratou o outro que nem um lixo, sendo que ele foi o cara que salvou todo mundo, tá ligado? E aí o rei vai explicando toda uma historinha de que o herói de escudos, demi-humanos, mataram a família dele anterior, e que é uma coisa que vai explicar melhor agora na 4ª temporada, e que eu não vou explicar porque dá pauta pra outro vídeo. Mas no fim das contas, quem aparece simplesmente a desgramada de cabelo vermelho, dizendo que a Melt só tá lá pra falar essas coisinhas de reconciliação e por aí vai, porque ela é a filhinha do papai e precisa de atenção toda hora e tal. Mas eu acho muito incrível a comida de rabo que a outra dá nessa daí do nada, tá ligado? Dizendo que se ela quisesse a opinião dela, ela perguntava. E é por causa disso daí que depois, quando a Melt vai embora, ela fica meio puta e tal, e a gente já pode esperar alguma coisa meio louca acontecendo depois. E bem, voltando ao núcleo do nosso mano Don't Smoke, estava ele lá, né, junto com o nosso ferreiro preferido, pegando e comprando novas armas, já que a espada da Raftalha quebrou, além de
disso, né, já organizando tudo pra ir embora fazendo uma viagem pra Schildfrieden, que é um outro reino, pra conseguir upar as classes da Raftalia e da Filó, já que nesse reino aí ninguém quer fazer isso. É engraçado, né, que o Naofumi até ia comprar uma espada nova pra Raftalia, mas ela mesma disse que não queria porque queria economizar dinheiros, né. E assim, enquanto eles já estão na viagem, indo lá por todo o caminho, eles percebem que o ferreiro Gente Fina deixou os presentes lá, e um desses presentes era 2 espadas pra Raftalia. Uma daquele era igual à antiga, e a outra uma espada de mana, que só funciona em coisas que não tem forma física. Além de que, um presente pra Filó, que era umas luvas que deixa a pessoa super forte, tá ligado? E assim, em meio à viagem, quando os 3 estavam lá de boinha, tomando um cafezinho, assim, vendo o pôr do sol, de boaça, simplesmente surge a Melt na carruagem, cheia de cavaleiros lá, junto com ela, e ela tava lá simplesmente pra pedir pro Naofumi voltar para a cidade para tentar se reconciliar com o rei. Coisa que, logicamente, ele disse que não. Enquanto ela tá lá, dando um pitchzinho pro Naofumi, dizendo que eles têm que se reconciliar, porque senão a mãe dela vai brigar com o rei, blá, 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 blá. Basicamente, o Naofumi percebe que atrás dela, e estranhamente, os cavaleiros que estavam acompanhando ela estavam lá com a bola de cristal, gravando tudo, além de que ele tava com a sensação parecida de quando traíram ele antes, e simplesmente do nada o cara veio com a espada pra tentar matar a Melt e ele protege ela. E como tudo isso se desenrolará, eu não sei, você verá na parte 2 que sairá em algum momento que eu não sei muito bem qual vai ser. Portanto, meu querido amigo, se você chegou aqui, saiba que você é foda, porque pelo amor de Deus, é 1 hora de vídeo. Além de que, dê seu like, faça seu comentário sobre tudo aí que você viu, e eu te garanto que você terá a sua parte 2 em algum momento. Portanto, fico você com esse resumão aí de outra história, e até a próxima.